Hoje decidi gravar esse áudio aqui para vocês com uma palavra de reflexão de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 14, do versículo 34 ao 37. E coloquei um tema, E o tema é Firmados para Firmar. Diz assim: E disse-lhe Jesus: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse passada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes e não pudeste nem uma hora vigiar? Estamos passando por momentos de grande incerteza sobre o nosso futuro. Sabe que o futuro é incerto, pelo menos na visão humana, porque do ponto de vista espiritual, tudo segue conforme o planejado. Nada fugiu dos planos que Deus estabeleceu. E é isso que nós aprendemos da frase que Jesus falou lá quando estava em oração, no texto que lemos: Pai, tudo é possível. Tudo te é possível, Se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, irmãos, embora Jesus desejasse que aquele momento fosse passado, que ele de repente não vivesse aquele momento, ele coloca ali a vontade de Deus acima do momento que ele estava vivendo, acima da angústia, acima da incerteza, da insegurança. Ele estava prestes a se sentir a dor do pecado. O pecado que ele levaria sobre si, o pecado meu, seu, de toda a humanidade. Mesmo assim, ele continua confiando que a vontade de Deus era a melhor para a sua vida. E é isso que nós precisamos nesses dias. Não estamos nós nem perto de sentir os sofrimentos que Jesus sentiu naquele dia, para a gente poder dizer: não aguento. Por isso não há razão para que a minha, tua confiança nele fraqueje. Não há. A nossa oração em meio a essa crise que nós estamos vivendo, ou que o mundo está vivendo, deve ser: Pai, tudo te é possível, mas não faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Essa deve ser a nossa oração, como a oração de Jesus. Será que temos orado assim? Será que temos pedido para que Ele nos mostre a sua vontade no meio de toda a incerteza que nós estamos vivendo nesses dias, irmãos? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Ou eu estou tão preocupado e centrado em mim, na minha necessidade, que o meu desejo, a minha vontade se cumpra? Não, Jesus não agiu assim. Ele deixou exemplo, ele é exemplo para mim e para você. Então, nós precisamos sempre nos lembrar que Deus usa muitas das vezes as circunstâncias, o momento, o sofrimento, com propósito: fortalecer a fé dos seus filhos. Nós temos até alguns exemplos na Bíblia, bem claro para nossa reflexão. Temos o exemplo de Josué, que se sentia incapaz de liderar o povo, cheio de incerteza após a morte de Moisés. Aí Deus aparece e encoraja ele. Gideão, em Juízes 6, que diz que ele estava desesperado, escondido, se sentindo fraco. E Deus olha para ele e diz: valente, valoroso. O mesmo Deus hoje nos olha desse jeito, como um valente, como um valoroso, como alguém que está disposto a vencer, a lutar, a prevalecer sobre toda e qualquer situação que lhe é imposta. Neemias, irmãos, foi levantado por Deus para reedificar Jerusalém, que estava toda destruída, mesmo sendo um escravo, Ele olha para aquela cidade em ruína, a cidade dos seus pais em total miséria, e eles sente o chamado de Deus para erguer aquela cidade, para levantar a autoestima de um povo, de uma nação. E hoje Deus, nesse momento, quer usar cada um de nós. Deus quer nos usar de maneira poderosa, como usou Neemias, como usou Gideão, como usou Josué, como usou Moisés.
né, que Deus o alistou ele ali naquela sarça para uma grande missão, retirar o povo do Egito e levar a terra que mana leite e mel. Esse é o Deus que nós servimos. Este é os exemplos que nós temos na Bíblia, que nós precisamos refletir, exemplos que vão nos empurrar para frente, que vão nos levar a avançar, nos levar a crer que Deus está conosco, não importa o momento que nós estejamos vivendo, ou nossa nação, nosso mundo esteja atravessando. Nós não podemos desperdiçar momentos tão preciosos como esse, momentos em que Deus está levantando uma geração de adoradores, uma geração de homens e mulheres que vão se colocar na brecha em oração, que vão se colocar em vigilância. Jesus foi levado ao deserto, a Bíblia diz, pelo Espírito, e naquele deserto ele foi tentado, mas ele não cedeu às tentações, não cedeu às pressões do inferno. O inferno hoje está fazendo pressão contra a igreja, contra os governantes, contra as pessoas, contra as famílias, contra o mundo, e nós não podemos ceder às pressões do inferno. Os próprios apóstolos foram levados pelo Espírito para pregar em todos os lugares, mas não foi sem sofrimento, não foi sem dor, não foi sem prisões, não foi sem açoite. Todos eles passaram. Jesus não prometeu um mar de rosas, mas ele prometeu que estaria conosco. Ele disse: no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo. E é esse bom ânimo que nós precisamos ter nos dias de hoje. É esse bom ânimo que nós precisamos para avançar, para continuar, para colocar os nossos olhos postos em Deus. Nosso alvo é Cristo, e avançar para a glória de Deus. Esse é o nosso tempo. Estes homens do passado viveram o seu tempo. Hoje é o nosso tempo, é o meu tempo, é o teu tempo da igreja. É o tempo do ministério em tempo de graça. É o tempo de todos nós. É o tempo do Brasil, é o tempo dos cristãos. É o tempo de todos nós nos unirmos e fazermos a diferença. Sermos a diferença. Deus, como eu disse, usa momentos de crise, de incerteza ou de dor para fortalecer a nossa fé. E nós não podemos desperdiçar esse tempo que estamos vivendo. Irmãos, voltando para esse texto, Jesus chama os seus discípulos, tenta acordar eles daquele sono. E nós temos visto hoje muitos cristãos dormindo, como a Bíblia diz, o sono da indolência, dormindo. E precisam acordar para o momento crítico que estamos vivendo, acordar para eles entenderem, para nós entendermos que nós temos uma arma poderosa, a oração. Então, Jesus chamou aqueles discípulos para vigiarem, para orarem com ele. E como cristão, nós confiamos em Deus. Jesus confiava no Pai. E nós, como cristãos, nós que temos a fé, nós não podemos nos desesperar diante das más notícias. Mas se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver muitas pessoas que estão perdendo a fé, a esperança, através do momento que elas estão vivendo. E muitos, por não ou recorrerem a essa fé, eles estão caindo em angústia, em desespero. E essa é a grande estratégia do inimigo, como eu tenho dito a vocês nesses dias. Porque ele tem um único objetivo: neutralizar sua fé. Se a situação não melhorar rapidamente, irmãos, e nada nos faz crer que isso acontecerá, a não ser que haja uma grande intervenção divina. Cada vez nós vamos ver pessoas mais perdidas, confusas, angustiadas. Mas Deus, o Deus que nós servimos, ele tem poder de mudar todo o quadro, sabedoria, nos dando discernimento para que a gente possa superar e no final a gente prevalecer sobre todas essas coisas. Por isso eu convoco vocês, meus irmãos, pastores nossos, auxiliares, obreiros da nossa igreja, ou mesmo do Ministério em Tempo de Graça, para nós intensificarmos as nossas orações. Vamos orar mais, vamos ser mais vigilantes,
pois o nosso chamado como cristão nos dias de hoje é o mesmo que foi feito por Jesus aos seus discípulos. Jesus falou: fique comigo em oração, vigie. Então, irmãos, nós precisamos estar firmes na fé, pois somente firmados nesta fé poderemos firmar e ajudar os outros que estão fracos. Nós precisamos ter essa fé, essa confiança como a que Cristo tinha em Deus para transmitir tranquilidade aos que estivessem em desespero. Nós precisamos estender a mão para aqueles que estão necessitados. Nós precisamos orar, vigiar e anunciar a mensagem. E qual é a mensagem? Deus tem o controle de tudo. Nunca perdeu e nunca perderá. Ele é o teu, meu, nosso Deus. Ele é o príncipe da paz, aquele que vai nos trazer paz em dias que parece que a paz fugiu. Mas, além de tudo isso, nós precisamos estar ao lado dessas pessoas, irmãos, angustiados. E não podemos assumir uma posição presunçosa de superioridade, achando que somos melhor do que qualquer um, de que eu sou forte o suficiente para não cair. Mas nós precisamos amar os outros como a nós mesmos. Esse é um princípio de Deus para nós. Esse é um princípio que nos fará mais que vencedores nesses dias tão difíceis. E quando aqueles que estiverem precisando de nós, eles olharem para nós, nos verão ajudando eles em oração, ajudando a vida deles, igual ao que Jesus fazia no Getsêmani pelos seus discípulos, que infelizmente estavam dormindo com os olhos pesados. Muitos nesses dias, mesmo com tudo que está acontecendo, estão dormindo e precisam acordar. E nós precisamos ser essa voz profética, incentivando eles a acordar, a orar, a vigiar. E enquanto eles dormem, eu tenho que me levantar e orar por eles, vigiar até mesmo por eles, alertando eles acerca de tudo que nós estamos vivendo. E em tempo de incerteza, de angústia, de dor, ou mesmo sofrimento, meus irmãos, estejamos prontos a ajudar quem precisa. Você está firmado em Cristo com um único objetivo: firmar. Então me despeço aqui dizendo que a paz seja convosco. Pastor Mauro de Oliveira.